E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Eu queria bater um papo com vocês hoje sobre pensamentos. Mais profundamente, eu queria bater um papo sobre padrão de pensamentos. Muitas pessoas ficam me perguntando: poxa, Vasco, o que é padrão de pensamentos? O que é que isso significa? Por que isso tem uma relação direta com o processo de ansiedade, depressão, estresse? Por quê? Eu queria bater esse papo para que você entendesse como é importante você entender o seu padrão de pensamentos. Como o nome já está dizendo, padrão de pensamentos significa dizer que é o tipo de pensamentos ou os tipos de pensamentos que você tem durante o seu dia. De manhã, de tarde, de noite. Esses pensamentos acabam se repetindo e, naturalmente, esse padrão de pensamentos, vai refletir naquilo que você é, naquilo que você quer ser, naquilo que você foi, em tudo aquilo que você expressa. Poxa, Vasco, filosófico, não entendi muito bem. E por que isso tem a ver com a ansiedade? Existe um ciclo extremamente específico para que você tenha sintomas do processo ansioso. Esse ciclo existe um gatilho de pensamentos, ou seja, você pensa, esse pensamento faz com que a amígdala cerebral e o sistema límbico sejam ativados para que você tenha gatilhos de medo ou de alerta. Automaticamente, por uma série em cadeia de eventos bioquímicos, você produz excesso de alguns neurotransmissores, como adrenalina, cortisol, glutamato. Em alguns casos, você pode diminuir os níveis de serotonina circulantes, que são esses neurotransmissores, né, as serotoninas, ou a serotonina, ela é um neurotransmissor que causa uma diminuição de medo. Só que agora você tem que estar com medo, então ele tem que diminuir um pouquinho, porque pode fazer com que você se fira. Porque se lembra que o processo de ansiedade está totalmente relacionado a que você se mantenha viva ou vivo. Só que nesse caso, você projetou o medo, ele não é real. E você projetou esse medo a partir do seu padrão de pensamentos. Então, olha, raro, é muito raro. Só em eventos de trauma, ou seja, você teve um grande trauma e você pode desenvolver. Depois disso, o que a gente chama de estresse pós-traumático. Você fica revisitando a cena que causa alerta porque teve a cena e naturalmente você vai liberar cortisol e adrenalina. Mas é muito raro pessoas que não tiveram traumas específicos desenvolver esse estresse pós-traumático, porque não teve o trauma, entende? Não teve aquele ponto de partida, ponto de ruptura. Então o processo de ansiedade é muito mais criado por nós mesmos mentalmente, todos os dias com aquele padrão de pensamentos específicos que geram sintomas de alerta que fazem o seu corpo desencadear todo aquele processo que a gente já conhece muito bem relacionado aos sintomas do processo ansioso ou de estresse. Mas vamos focar na ansiedade, beleza? É assim que funciona esse processo. No momento que você entender que os gatilhos de medo são causados pelo seu padrão de pensamentos, muda tudo. Muda teu jogo, muda tua vida. Foi assim comigo, entende? E eu só percebi isso depois que eu comecei a juntar tudo que eu estava sentindo com a parte neurobiológica, neurocientífica. Eu comecei a entender que o meu cortisol estava 5 vezes maior porque eu projetava o medo de perder o emprego. Eu projetava o medo de perder meus filhos, minha esposa. Eu projetava a incerteza do que eu ia ser daqui a 5 anos. Lógico que eu não sabia o que eu ia ser há 5 anos. Por que eu ia projetar isso? Naturalmente, eu ficava preso naquele caos. Por causa do meu padrão de pensamentos. No momento que eu entendi isso, e eu entendi que eu conseguia cortar esse fluxo, caramba, foi uma virada de chave. Virei a chave, ó. E por que as terapias tradicionais acabam demorando um pouco mais? A psicoterapia e a psicanálise, ela quer que você descubra essas viradas de chave por você mesmo, a partir de perguntas específicas. É funcional? Demais, mas é médio e longo prazo. A
psiquiatria está totalmente relacionada a medicamentos, principalmente, que querem diminuir os níveis desses neurotransmissores que estão aí causando os malefícios, os sintomas do processo ansioso. Muitas vezes aumenta um pouco de serotonina, né, alguns medicamentos, e você vai se sentir um pouco melhor e vai ter menos medo. Mas olha, o gatilho, que é o pensamento específico que gera o alerta, continua. Por isso que só o medicamento não vai resolver nenhum tipo de problema relacionado à ansiedade, estresse e depressão. Ele só ameniza sintomas porque ele está contrabalanceando ali os neurotransmissores. Mas se você ainda alimenta o ciclo de pensamentos que geram gatilhos de estresse e medo, você vai ter ainda os sintomas. Você tem que começar a quebrar isso aí. E é tudo que a gente propõe aqui. Exercícios simples que você consiga colocar em prática para ir quebrando esses mecanismos aí. Muitas vezes perguntam, Vasco, é fácil? Galera, não é fácil. Não é fácil. Você alimenta o seu padrão de pensamento há anos. Muitos anos. Desde que você é criança. É fácil mudar? Não. Agora, eu posso te dizer que é simples. Simples porque vem de uma proposta simples, que é perceba o padrão. Percebendo o padrão, você vai encaixando exercícios que mudem esse padrão. Meu padrão é no futuro tenebroso. Ótimo, vem para o presente. Não, meu padrão de pensamento é em pessimismo. Tudo vai dar errado. Troca a chave para positivo. Meu padrão é visitar o passado de frustrações que eu tive para lembrar que eu posso ter uma nova frustração. Desconecte-se da sua história do passado. Quando a história do passado vier, você quebra a história do passado e você se vincula no agora, no projeto que você tem que vencer hoje. Lembrando que cada dia você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Eu não digo nem é o dia, é o segundo. O segundo é que importa. O milésimo de segundo é que importa. Você tem que dar o primeiro passo naquele primeiro segundo. E é assim que as coisas vão funcionando. A proposta que eu quero te fazer nesse conteúdo aqui, sobre padrão de pensamento é, minha querida, meu querido, descubra a porra do seu padrão de pensamento. Entenda como é que esse padrão de pensamento está influenciando a tua vida. Entende se ele é no futuro exagerado, pessimista, ou se ele é no agora de negatividade, ou se ele é no passado de frustrações, ou se ele é de vitimização, o mundo está contra você. Você tem que começar a compreender que tipo de padrão é esse. Quanto mais profunda, quanto mais profundo você for nesse conhecimento do seu padrão de pensamento, você está muito próximo de quebrar o ciclo entre o que você pensa, gatilhos de medo, estresse, incerteza, com os sintomas do processo ansioso. O que eu estou falando aqui não é aleatório da minha cabeça. Só existem sentimentos e sintomas de ansiedade por padrões de pensamentos e comportamentos cientificamente comprovado. Sou eu que estou inventando esses negócios, não. Estou falando de milhares de trabalhos científicos publicados em revistas seríssimas. A única coisa que a gente faz aqui é, beleza, existe um padrão de pensamento. E eu comecei a pesquisar, tem como eu ensinar uma pessoa que está lá do outro lado da tela, no Japão, e é real, no Japão. A gente tem ouvinte do podcast do Japão, Hungria, sabe, Estados Unidos, Alemanha, são 50 países. Gratidão, hein? Vocês que nos escutam aí do outro lado do mundo. Então, como é que eu poderia passar isso para as pessoas? Ótimo, ela entendendo qual é o padrão dela, ferramentas que comecem a quebrar esse padrão. E a primeira ferramenta é mapeamento. É a primeira ferramenta, é o que vocês vão botar em prática hoje. Mapeamento. Comece a mapear o seu padrão de pensamentos para você identificar. E o segundo exercício é não se conecte a esses pensamentos.
meu dia vai ser ruim. Beleza, o pensamento vem, percebeu que ele veio, deixa ele ir embora e se concentre no agora, na atividade que você está fazendo, você lavando o rosto, você andando, você tomando café. Faça isso 1000 vezes. Não importa quantas vezes você faça, só não se conecte a essa história e comece a alimentar. Como assim alimentar, Vasco, essa história? Alimentar a história. Vocês ficam contando, meu dia vai ser ruim por isso, vai ser ruim por isso, o trânsito é ruim por isso, o mundo é ruim por isso, Bolsonaro é ruim por isso, o PT é ruim por aquilo, e fulano é ruim por aquilo. Sabe? Vocês ficam alimentando a história. E essa história gera gatilhos que gera sentimento. A missão é clara. Isso tudo está dentro do nosso método de alívio imediato do processo ansioso. E você pode ter acesso a isso de maneira super simples com o nosso protocolo inicial. Se você ainda não tem acesso ao nosso protocolo inicial, é simples, está na descrição aqui do conteúdo. E aí você já adquire de cara o protocolo inicial e você já começa a colocar essas práticas todo dia. Outra coisa que eu tenho que te dizer é, cara, resiliência, paciência. A nossa vida, ela é disso. De aprendizado, de resiliência para aguentar os trancos que a vida vai dar. Você acha que vai aprender isso e não vai ter tranco? Vai ter tranco, vai levar pancadinha na testa sim. Vai balançar. Mas agora você já sabe que não precisa se conectar a esses safanões que a vida te dá. No momento que você se desconecta disso, tua vida muda. E é isso que o movimento de alívio imediato que a gente propõe na internet hoje quer fazer pelo Brasil e logo depois para o mundo. Beleza? São milhares de pessoas que já estão livres do processo de ansiedade a partir desse entendimento. Só falta você. Então a gente se vê nos nossos próximos conteúdos aí. Lembra do protocolo? Basta ver aqui nas descrições ou lá no perfil, onde vocês acharem aí, a gente tá na internet. Então, um grande abraço. Lembra de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, de curtir as nossas redes sociais, porque isso faz com que mais pessoas nos vejam e nossa meta aí de tratar 1 milhão de pessoas em 10 anos aqui no Brasil, a gente vai cumprir essa meta. Tratar pessoas que entrem realmente na terapia e saiam totalmente livres do processo de ansiedade para sempre. Então, grande abraço. Tchau, tchau.